Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Prof. Carla Bruno e hoje nós vamos falar sobre a matemática e as eleições. Pessoal, esse ano nós teremos eleições aqui no Brasil e nada melhor que fazer a relação das eleições com a matemática. Aqui no canal já temos um vídeo que fala sobre as eleições e como elas acontecem. Hoje nós vamos abordar esse assunto, mas com objetos de conhecimento um pouco diferente, fazendo uma relação com a matemática. Bom, mais de 150 milhões de brasileiros voltarão às urnas para escolher então o presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais e também distritais. O primeiro turno das eleições gerais, em 2026, acontece agora no dia 4 de outubro, quando o eleitorado, então, fará 6 escolhas nas urnas na seguinte ordem: deputado federal, deputado estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal, senador, primeira vaga, senador, segunda vaga, governador e vice-governador, e também presidente e vice-presidente da República. E essas vagas são distribuídas entre partidos e federações, conforme a votação total, e são preenchidas pelos candidatos mais votados dentro das legendas. Por exemplo, os senadores. É uma eleição majoritária, simples. Os 2 candidatos com maior votação em cada estado serão eleitos. Governadores e vices serão escolhidos 27 chapas, sendo 26 estados mais o Distrito Federal. E a vitória em primeiro turno exige mais de 50% dos votos válidos. Caso contrário, haverá segundo turno entre os 2 mais votados. Presidente e vice-presidente da República, também uma chapa será escolhida para o Executivo federal e a vitória sempre acontece da mesma forma, 50% dos votos válidos. Se houver necessidade eventual de um segundo turno para uma definição das disputas entre presidente da República e governadores, isso vai acontecer num segundo turno no dia 25 de outubro. As votações das eleições gerais, elas combinam com os sistemas eleitoral proporcional e majoritário. Mas o que isso significa? Os deputados, eles são eleitos pelo sistema proporcional, enquanto senadores e governadores e presidentes são escolhidos pelo sistema majoritário. Então, como é que são distribuídas essas vagas? Primeiro eu vou falar para vocês dos deputados, que são eleitos pelo sistema proporcional. As cadeiras, do primeiro turno também exige maioria absoluta dos votos válidos. Todas essas informações, elas foram retiradas, do site do Tribunal Superior Eleitoral. Não é nada da minha cabeça, tá, gente? Mas onde entra a matemática nessas eleições? Bom, a matemática das eleições é um tema muito rico e muito presente, no mundo atual e no mundo real. Ela envolve conceitos de porcentagem, proporção, estatística e até de sistemas mais complexos de contagem de votos. Eu vou explicar então como isso acontece. Primeiro nós temos as porcentagens e votos. Em qualquer eleição, os resultados são apresentados em porcentagem. Um exemplo: o candidato recebeu 2.500 votos de um total de 10.000. Bem simples o cálculo. Realizando o cálculo de porcentagem, então nós temos que o candidato obteve 25% dos votos. Em segundo lugar, entra o sistema proporcional, que no Brasil, para cargos como vereadores e deputados. Esse é um pouquinho mais complicado. Isso significa que não basta ter somente muitos votos individualmente. O partido também importa. Um conceito-chave que a gente tem para esse é o quociente eleitoral, que é o quê? A divisão dos votos válidos pelo número de vagas. Um exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte: se nós temos 10.000 votos válidos e 5 vagas, ou seja, o quociente eleitoral eu vou dividir, que é 10.000 divididos por 5, eu vou encontrar 2.000. Então, significa que o partido precisa de 2.000 votos para garantir uma vaga.
Em terceiro lugar, nós temos a distribuição dessas vagas, que depois de se calcular o quociente eleitoral, nós temos que dividir o total de votos do partido por esse quociente eleitoral. E o resultado indica quantas cadeiras, então, o partido vai ganhar nessa eleição. E nós temos também as vagas que sobram. E essas são distribuídas com base nas médias. Nós temos também a estatística, né? As pesquisas eleitorais, a probabilidade. Mas qual a importância da matemática realmente nas eleições? A matemática nas eleições, ela ajuda a entender os resultados corretamente, evitar interpretações erradas, desenvolver o pensamento crítico, exercitar principalmente a cidadania. Com essas informações, nós podemos ter algumas ideias simples para uma sala de aula, um projeto ou até mesmo uma sequência didática, aonde você pode simular uma eleição com a turma, criando partidos, depois eles podem votar, calcular o quociente eleitoral e distribuir essas vagas. Isso transforma, então, a matemática em algo concreto e interessante. E quais são os nossos objetivos quando nós trabalhamos esse tema com a turma? Primeiro, compreender porcentagem e proporção, aplicar divisão e interpretação de dados, entender o sistema proporcional de forma bem simplificada e desenvolver um pensamento crítico. Trabalhar o tema das eleições, ela traz muitos benefícios aos estudantes e também proporciona uma aula muito mais prazerosa, né, pessoal? Eu tenho falado isso bastante aqui no canal, sobre a relação da matemática com o conteúdo ao nosso cotidiano, né? Pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos.